galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, aqui nós falamos sobre tudo. Hoje, muito bem acompanhado, Adenilson Chalaga, o nosso backstage, é assim que fala, o staff. Estevão e Gleice Oliveira, nosso social media. E nós vamos receber hoje convidados muito especiais. Vai ser top demais esse bate-papo. Hoje, Nando e Tawane. Que bom recebê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Smart Podcast. Que honra, gente. Falem aí um pouco. Gente, eu tô muito feliz. Boa noite, gente. Boa noite, tô emocionada. Muito feliz, muito empolgado. Nosso primeiro podcast, então vamos dar o nosso melhor, espero que vocês gostem, né? Já vão aí curtindo, compartilhando. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Top demais. Gente, lembrando que na descrição do vídeo vai ficar o canal no YouTube da Tawane e do Nando. Vai ficar também o @ deles. Depois a gente vai ter muito conteúdo aí no TikTok, no Instagram. E aí vocês vão poder acompanhar um pouco mais sobre eles. E aproveitando que vocês já estão aqui, a gente já teve uma resenha legal aqui, já para ir descontraindo. Mas eu queria já começar perguntando para vocês falarem um pouco sobre vocês, sobre a carreira de vocês, sobre um pouco o casamento, tudo aquilo que vocês apresentam lá no conteúdo no Instagram. Fiquem à vontade para que o nosso público conheça um pouco também desse casal abençoado. Fala aí, Nando. Então, gente, o nosso projeto a gente começou agora, né? Conheci a Tawane na igreja, na sede, em Colombo. Eu sempre fui um pouco mais tímido do que ela, né? Sempre gostei mais dos bastidores, né? E hoje está sendo assim também, né? Ela é mais falante do que eu, então eu vou deixar ela conduzir um pouquinho. Fala aí, Tal. Fala um pouquinho aí. Faz a resenha aí pra gente deixar. conhecer vocês. Agora eu vou dar os detalhes. Gente, olha só, tava conversando aqui com eles que eu morava em Pinhais minha vida toda, mudei para Colombo com a minha família, meus pais, sobre uma direção de Deus. E chegando lá, vi o homem. Paulo Fernando. Mas demorou um pouquinho, a gente estava, né, em outra fase. E Deus foi nos unindo, né? Primeiro conquistou o meu pai, né? Meu pai chegou e falou, Tawane, tem algo diferente naquele menino ali. Olha. E eu já fiquei, E acabou que foi fluindo uma amizade. E de uma amizade a gente, né, começou aí a namorar, né? Começamos a nos conhecer melhor. Ficamos noivos. Depois eu posso contar a história do nosso noivado, hein? Foi bem especial. Eu saber essa história. Foi uma surpresa bem especial. E daí nos casamos faz 1 ano e 2 meses, né? Casamos em março do ano passado. E foi lindo que Deus nos uniu com esse propósito mesmo. Eu estava um pouco sempre sonhando, carregando muitas promessas de Deus no ministério. Mas eu sabia que eu precisava do Nando. E agora a gente começou aí um projeto autoral. Lançamos a 2ª música do nosso projeto autoral. E é um EP, né? Com clipe e tal no nosso canal do YouTube. E estamos aí, né, vida? Estamos aí. Vivendo, lutando, aprendendo e estamos juntos. Que top. É interessante, gente. Já abrindo aqui pra vocês essa parte mais particular, quem não sabe, a Tawane é minha prima e ela é falante assim, porque a nossa família é todo mundo bem doidinho assim, na cabeça. Gosta de falar, ser extrovertido. Fala dele. Então, você já sabe, quando se reúne a galera dos Carvalho, dos Camargo, vira aquela bagunça. Sim. Gospel, mas muito divertido, descontraído. Os primos também são sempre bem descontraídos, todo mundo. E a nossa família tem essa questão da música, né? Um dia, um amigo falou assim, mas eu acho que até os animais de estimação de vocês late meio afinado, porque ou família pra pensar, já nasce a criança, não nasce chorando, já nasce cantando já. E então essa parte musical faz muito parte da nossa galera. E desde pequena já a Tawane já foi mostrando que ela ia cantar, e quando se juntou com o Nando, deu uma parceria top demais. Sim. O Nando veio com o rap e misturou nessa voz suave que a Tawane tem nas canções e ficou algo muito legal. E o projeto de vocês, eu acho que tem tudo pra alavancar e crescer e invadir o Brasil, e todo mundo ali escutando no seu rádio, na sua casa, porque são canções proféticas, são canções bíblicas e que já tem tocado muitos corações, né? Amém. E eu quero saber um pouco mais sobre isso. Quando que vocês decidiram fazer essa unificação de 2 estilos musicais e agregar no ministério do outro? Já foi quando vocês estavam no relacionamento, namoro, ou foi depois que casaram? Como que aconteceu isso?
Na verdade, foi um pouco antes, né? Antes mesmo da gente se casar, na amizade ali mesmo, né? Acho que o primeiro culto que a gente participou junto, a gente cantou A junto. gente cantou junto uma Cantou música. junto, né? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim. Foi muito especial. Eu já tinha algumas coisas escritas, né? Como eu sou mais quieto, eu sou mais de escrever, né? Evito aparecer, né? Mas quando Deus chama, a gente tem que aparecer. Não tem essa. E ali no namoro mesmo, a gente foi se conectando, né? Tipo, eu tocava violão, ela vinha com uma letra, e já encaixava, já se formava um hino e tal. E a maioria das nossas músicas foi antes do nosso casamento, né? Antes mesmo de a gente casar, a gente já tinha as músicas. Vou pegar um gancho que você falou ali, né? A Tawane já cresceu nesse ambiente musical, já desde pequena, mas na verdade eu sempre fui muito tímida. Extremamente tímida. Eu lembro eu criança ir cantar com o grupo das crianças e eu ficar chorando lá na frente porque eu não queria. Eu não era uma criança já, nossa, essa vai ser cantora. Não tinha isso. Tanto que meu pai conta uma história. Vou até que falar, né? Meu pai é o Joel, da dupla do Joel Israel. Quem conhece aí vai saber. Ele já tá muito tempo na estrada. E meu pai comprou era radinho mesmo, colocava o CD ou fita. E daí meu pai me deu um CD da Mara Lima. E eu me trancava no banheiro e cantava porque eu gostava do eco, né? E meu pai, ele não falou isso na minha infância pra não me traumatizar. Mas ele dizia que olhava pra minha mãe e falava: meu amor, se Deus tiver alguma coisa na música com a Tawane, Deus vai ter que afinar essa voz. Porque não dá. E eu cantava muito pelo nariz. Mas Deus foi vendo a minha vontade. Eu cresci no ambiente musical, mas eu não tinha essa coisa nata, né? E daí, na minha adolescência, eu já fui muito perguntando pro Senhor o que Ele queria pra minha vida. E eu vim desse ambiente do ministério de adoração e eu percebi o quanto era difícil. Não foi pra mim uma ilusão ou um status ou, nossa, eu quero ser cantora. Eu vi o quanto era difícil a carreira, né? Permanecer ali adorando o Senhor no meio de tantas propostas. E Deus foi falando comigo desde a adolescência. Eu te chamei desde o ventre para me adorar, para ministrar o louvor. Eu toco na sua garganta agora, nas suas pregas vocais agora. E eu fui dando os meus primeiros passos. Tímida ali, enrolando o fio aqui na mão. E meu sonho era cantar com as mãos levantadas, mas tinha muita vergonha. E Deus foi tirando esse medo, essa timidez. Hoje passo por cima de muita coisa, mas eu fui vendo que Deus foi me moldando para isso. E eu até contei lá no meu Instagram esses dias que na minha adolescência mesmo, Deus falou assim pra mim. Tava num culto, o pregador me chamou. Assim, até é algo bem interessante. Ele me chamou lá na frente e eu cantava bem tímida e ele falou: moça, ele não sabia meu nome. Enquanto eu tô pregando, eu vejo do céu caindo notas musicais de ouro na sua cabeça. São notas musicais vindo do céu de ouro e caem na sua cabeça. E se prepare, porque você vai compor muitas canções. São canções do céu, que Deus quer ouvir. E daí passou, tentei forçar ali, né? Não, vou escrever uma música, não sei o que, não saía nada. Gente, não saía nada, não tocava também. E quando eu conheci o Nando, se cumpriu a profecia. Porque ele no violão ia fluindo letra, a gente no nosso momento de oração, foi escrevendo, né, vida? Aí, antes, essa música que a gente lançou agora, Presença, a gente estava noivo. E você que está noivo, eu sei a sua batalha, correndo atrás de recursos financeiros. A gente sabe como é difícil. Eu sei, eu já passei por isso. E construindo uma vida junto, do zero, né? E a gente bem preocupado com finanças e tal. Pois eu larguei lá na sala, falei, quer saber? Eu vou pra onde tem o recurso. Fechei minha porta do quarto e comecei a orar. Falei, Deus, eu não quero, assim, que a minha expectativa toda esteja no dinheiro. Que a minha expectativa toda esteja numa festa. Esteja em homens que são falhos. Mas eu quero vir aqui nessa fonte, né? E fonte inesgotável, que é a minha necessidade mais básica é suprida. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso propósito. Temos honrado o seu nome no nosso namoro, em santidade. E comecei. Senhor, eu dependo da sua presença. Eu preciso da sua presença. Saí do quarto correndo. Falei, amor, vamos escrever essa canção. Deus já me deu. E a gente foi lembrando de histórias da Bíblia, de pessoas que dependeram da presença do Senhor. Davi, lá no campo, esquecido pelo próprio pai, dependeu da presença de Deus. Mas quando ele estava lá no palácio, com riquezas, cheio de luxo, podendo ter o que quiser, quando ele pecou, ele preferiu perder tudo do que a presença. Né, vida? Foi nos lembrando de José, jogado pelos próprios irmãos num poço. Mas Deus já tinha dado o sonho, já tinha dado o destino, mas não tinha mostrado que ele ia passar para chegar lá. Exatamente.
E quando ele estava numa posição de governador, que ele poderia humilhar todo mundo, ele escolheu perdoar. Dependeu da presença de Deus. E lá, por último, Deus me lembrou de 2 mulheres que eu admiro muito na Bíblia, que é a mulher samaritana, com uma vida sentimental toda destruída. Já tinha tido vários relacionamentos, né? Talvez você que esteja ouvindo esse podcast esteja passando por isso, com uma vida sentimental destruída, com experiências ruins, mas isso não define o seu futuro, né? E com uma conversa de Jesus, Jesus sabia onde encontrar ela. Ela ia num horário que ninguém ia, porque ela tinha muita vergonha, num horário de sol quente. E Jesus encontrou aquela mulher e ela foi uma missionária, a maior missionária naquele lugar. Dependeu da presença. E por último, Esther. Era órfã e improvável. Mas foi escolhida entender o propósito para aquele tempo. Não tinha recurso nenhum. Era uma menina comum. Linda, mas era comum. E Deus usou ela para salvar uma nação. Então eu sabia que tudo aquilo que a gente estava passando era para um propósito maior no nosso casamento. E aí a gente tá escrevendo música, tá fluindo no Espírito de Deus, promessas se cumprindo, e tamo aí. É legal essa questão do Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto. Essa é a receita bíblica pro sucesso cristão, nunca falhou, né? O recurso eu sempre falo isso. O nosso maior recurso como cristão é a fé. Independente de qual seja o teu estado social ou a tua condição financeira. Mas eu acho que a tua fé consegue superar tudo isso. Às vezes a pessoa fica reclamando, dizendo, eu não sei por onde começar. Comece pelo teu quarto, que foi a tua decisão, né? Eu vou começar pelo meu quarto, vou começar pelo teu secreto. Pelo secreto. No secreto onde Deus revela os planos, coisas que a gente não precisa falar, que é só entre você e Ele. Mas aí Ele se encarrega de fazer isso, tornar isso público, né? Para as pessoas, para que alcance outras pessoas. E essa vida de devoção é uma coisa que eu sempre falo para a galera, a gente que mentoria pastoreia pessoas. E outro dia eu estava num papo reto e eu falei para eles assim, a primeira coisa para vocês entenderem o que é uma vida de comunhão com Deus é em todos os âmbitos da vida, todas as áreas que você quiser galgar na sua vida profissional ou ministerial, primeiro, tenha uma vida de devocional. Tenha uma vida de devoção a Deus. Comece o seu dia oferecendo a sua vida a Ele. Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Seja aonde ela estiver na sociedade, ela precisa entender isso. Se ela entende que tem um Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que é sobre todas as coisas, esse contato é acessível para todo mundo. E aí eu vi um negócio interessante nos destaques do Instagram de vocês sobre o devocional. Né? E como que é essa experiência? Vocês também decidiram fazer um conteúdo devocional todos os dias? Igual o Nando falou, a tal é mais falante que ele, e aí ela já tem essa vez de falar. Acho que isso aí foi destravando, né? Porque teu pai já é do público, ele já é da galera, já conversa, e o tio Israel já é mais tímido, já fica. Então, assim, identifica alguns traços, né, até no ministério de vocês. Mas isso também não impede de os dois caminharem juntos, igual ele falou. Tem muita coisa que ele vai fluindo, ele vai escrevendo e de repente até você consegue expressar exatamente o que ele escreveu, o que ele queria que fosse expressado naquilo que vocês cantam. E como que é essa vida de devocional? Conta um pouco pra galera, para eles entenderem. Porque eu bato nessa tecla sobre o devocional e ele é importante para o início do nosso dia, né? Como que é essa... Vocês podem abrir isso pra gente também, pra gente conhecer essa parte da vida de vocês? Então, a nossa vida devocional porque a partir as nossas músicas todas foi escrita em devocional, né? Que legal. Todas foram escritas em devocional. A gente tirava o nosso tempo para orar, ler a palavra, tal, e começava a tocar o violão e surgia a música ali, né? A maioria das nossas músicas também é um testemunho nosso, né? Porque é um momento nosso com Deus ali e a gente abre para as pessoas, né? Porque eu creio, né, que Deus deu algo para nós, não é só para nós, né? Porque Deus não é um Deus individualista, né? Sim. Se Ele deu algo para nós, é para a gente contribuir. Então, a gente sempre procura, né, amor, estar orando junto. Quando a gente tem tempo de acordar, porque eu acordo mais cedo que ela para trabalhar. Eu fico dormindo. Mas quando a gente está em casa, acorda cedo, a primeira coisa é ver o devocional, né, ali com o café, tipo...
é a nossa vida, tipo, orando, tá? Porque tudo que a gente quer fazer, primeiro a gente busca na oração, né? Porque se a gente for tentar fazer pelas nossas próprias forças, a gente sabe que não consegue, porque a gente já tentou. Né? Não Muitas dá certo, vezes. gente. Pega essa dica. Ora. A gente tentou, mas a gente aprendeu. Que é a partir do momento que a gente tá ali, nos pés de Jesus, né? Nos pés, a gente consegue fazer cumprir o propósito dele nas nossas vidas, né? Tem uma música que eu escrevi que fala, né? Ele me deu a vida, mas para ele a devolvi. Não quero viver as minhas vontades, pois eu nasci para te servir, né? Então, eu me pego muito nisso, né? Entender que eu tenho as minhas vontades, mas eu sei também que muitas dessas vontades é minha carne, né? Então, por isso que a gente tem que manter uma vida de devocional diária e entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Sim. Ter constância no devocional, acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas, né? A minha também, a constância, né? Isso fala muito da gente, da criação, da disciplina. Muitas pessoas perguntam, e eu aprendi isso, inclusive, num podcast bem especial. Muitas pessoas falam, como ter fome de Deus, ter mais fome de Deus? Gente, vai e faça. Não espera você estar falando em línguas, você estar vendo um anjo para ir ler a Bíblia, para buscar a face de Deus. Parar tudo e fazer. Isso é essencial. Ela falou um negócio que a gente sempre comenta, né? Como ministro de louvor, ela sabe muito sobre isso, vocês ministrando. Não espere uma canção ser cantada para que você possa sentir Deus. Não Sim. espere uma palavra ser pregada para que você comece a sentir. Então, assim, acho que até nessa questão do devocional, não espere, Deus, levante e leia esse texto. Não, Deus vai fazer isso. Faça você, tenha o teu posicionamento e aí ele vai te direcionar, ele vai revelar coisas, né, para você. Eu acredito nisso. Importante você ter um tempo com Deus, seja de manhã, é muito bacana. Eu prefiro de manhã, porque o dia que eu não faço de manhã dá muita coisa errada. Assim, parece que não flui. Eu prefiro de manhã, mas se a sua rotina é muito difícil, faz à noite, antes de dormir, mas tem um tempo com o Senhor, né? E eu aprendi muito isso com o nosso pastor Edilson. Momentos de oração e você ter um tempo de oração. Os momentos, né, você pode tá aqui falando com Deus, pode estar faxinando a sua casa falando com Deus, você pode estar trabalhando falando com Deus, mas você ter o tempo de oração também é importante. Parar tudo, como fez Maria, né? Parou tudo. Jesus chegou na casa, parou tudo e ficou aos pés. Marta resolveu ficar trabalhando na força do próprio braço dela. Não entendeu ali que era o tempo de estar com Jesus. E ter esse tempo é muito importante. Mas é muito legal você incluir, né, Jesus, não pensar sozinho. Dicas para ansiosos, para pessoas que estão ali pirando a cabeça às vezes. Pense com Jesus, pense com o Espírito Santo. Antes de gravarmos, a gente não tinha nada do projeto da gravação. Eu tava limpando meu banheiro, lá esfregando o box. Dona de casa, você me identifica? Limpando lá o box, esfregando, limpando. E eu falei, Deus, é o seguinte, tá na hora de mudar a nossa realidade já. Não tô aguentando, tem alguma coisa que precisa mudar. Prospera nós, Senhor, faz alguma coisa. Tenho muitos sonhos, Deus. O Senhor sabe o sonho que eu tô carregando. Parece muito grande pra nossa realidade. Deus já falou coisas grandes, mas não tá batendo com a realidade. Então muda algo. Tava lavando o banheiro. Meu momento de oração, né? No banheiro. Aí fui pro culto no sábado. Isso foi durante a semana. No sábado cheguei numa ministração de líderes. A pastora Dercy, ela parou tudo que estava ministrando e olhou pra mim e falou assim, gente, o que eu falei pra Deus, tá? Nem tinha falado pro Nando que eu tinha orado assim. Falei sobre prosperidade em todas as áreas da vida, porque não é só financeira, todas as áreas. E sobre sonhos, né? Eu tava sonhando grande demais. E ela falou, Tawane, aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. E olha, o que Deus tem pra você é muito maior do que você sonha. Deus tem sonhos maiores, então sonhe mesmo. Gente, eu falei lavando banheiro. Deus me escutou. Meu momento de oração, meu momento de devocional ali. Então não tem desculpa pra você não ter essa intimidade com Deus. São em todos os momentos. Pare tudo. Depois do podcast, para tudo e vai falar com ele. Agora escuta aí. Não espera chegar o culto de domingo ou o culto de quinta-feira para você, né, pensar em falar com Jesus. Esse acaba sendo, né, um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade mesmo. Sociedade cristã. Esperar chegar o dia do culto ou esperar chegar um dia que vai ter um evento, um pregador diferente na igreja para você começar a buscar. Né? Você passa a semana inteira ali sem abrir a Bíblia, sem olhar. Do mesmo jeito que você chegou do culto domingo,
a Bíblia tá lá e continua. Só vai pegar ela de volta quando você for pro culto. Ou você acaba deixando dentro do carro, só vai lembrar que ela tá lá dentro quando você vai pro culto. Isso acaba, né, se tornando um grande problema justamente para destravar isso aí. Não espere chegar um culto, não espere tocar uma música, um louvor para você começar a adorar. Levante, acorde adorando, faça suas tarefas do dia a dia adorando, né, buscando, né, o nosso Criador. Às vezes a pessoa, eu estou bem, hoje não vou fazer nada. Só vou buscar Deus quando eu estou num momento difícil na minha vida, quando está... sei lá, aconteceu um problema grave, agora eu vou buscar Deus para entender o que aconteceu. Fala, não, peraí, mas por que você não se preparou antes de acontecer? O baque, às vezes, ele acaba se tornando mais leve se você se prepara do que você simplesmente deixa acontecer e, Deus, por que isso aconteceu? Então, assim, não espere, faça. Não espere acontecer alguma coisa para daí você começar a se movimentar. É que daí você acaba se tornando um religioso hipócrita, né? Exatamente. Só vai ali e acabou. Apenas mais um que vai pra igreja. Apenas mais não um. vai nem pra cultuar mais, só vai pra pedir, né? Exatamente. Ontem o pastor falou algo bem interessante, assim, já que a gente tá nesse assunto sobre devocional. E ontem ele falou sobre a sociedade, ou os crentes, né, consumistas, ou as pessoas consumistas. Que era muito daquela galera que seguia a multidão, que seguia Jesus ali no meio da multidão. Eles só queriam consumir daquilo que Jesus poderia oferecer para eles, né? Mas no meio daquela multidão, Deus trouxe discípulos para perto dele, né? Porque Pedro, todos os discípulos estavam na multidão. E ele falou, essa é uma frase que ficou bem gravada ontem no meu coração sobre essa ministração. Ele falou sobre isso, sobre essa galera que quer ser mais íntimo. Então, qual que vai ser o teu posicionamento? Você vai se disponibilizar? Você está disposto a essa vida de devoção, ao que ele vai te entregar, a ser direcionado por ele? Porque ser cristão é isso, é você ser direcionado por Deus e se tornar, de fato, um pequeno Cristo. E aí tem aquilo que a Tal falou, sobre ouvir como Jesus ouve, sobre falar como ele fala, sobre enxergar as coisas não do teu ponto de vista, porque o teu ponto de vista coloca limitação em tudo. A gente coloca, né? Você citou ali, Senhor, eu tenho sonhos, mas não condiz com a nossa realidade. Esse é o nosso posicionamento. O sonho é grande, mas a realidade não condiz com aquilo que eu quero alcançar. Pera aí, mas eu sou cristão, eu tenho que olhar da perspectiva de Deus, de Cristo. Aí sim eu começo a enxergar o que Deus tem para fazer e aonde Ele quer me levar. E aí tem aquela caminhada da fé, né? Que é você caminhar sem saber se a porta vai se abrir. Mas não é a tua responsabilidade abrir a porta. Tua responsabilidade é continuar andando. Ele que abre, ele que derruba a muralha, ele que direciona o caminho. Então, tem muito disso. E por isso que é ideal a pessoa pensar em uma vida de devocional e saber que talvez o direcionamento do dia dela começa num devocional. Talvez respostas que ela poderia já ter de manhã para questões que vão acontecer no meio do dia ou no final do dia, talvez teria sido entregue ali se ela tivesse tido esse tempo com Deus no início do dia, né? Sim, para as pessoas que estão aí com dúvida, mas como que eu posso fazer um devocional e tal? Legal a gente começar com uma adoração. Nando e Tawane aí, presença, deixa fluir. Mas não, falando sério, coloca um louvor ali, intimidade com Deus. Vai fluindo em adoração, né? Você pode começar a ter um diálogo com Jesus mesmo, igual você falou. Eu tava olhando muito a minha visão aqui, né? Minha realidade. E eu caminho muito tempo já com Jesus. E a minha fé tava... Só que a gente tem que ser sinceros, né? Com Deus. Às vezes a gente acha, eu não vou falar isso. Ele sabe o que você tá pensando, mas ele quer ouvir de você. E começar com uma adoração e falando, né? Hoje temos tantos aplicativos que facilitam o devocional, né? Mas você pode estudar um livro da Bíblia, ler um versículo ali, isso vai gerando, vai clareando a sua mente, vai gerando a verdade, né? Que é o caminho, a verdade, a vida, pra sua vida mesmo. Então, comece assim, você vai ver a diferença. A nossa primeira música que nós lançamos, Deixa Fluir, começou assim, né, vida? A gente estava em oração, assim, a gente começou chorando. Deixa o vento soprar, buscando a face. Deixa o fogo queimar. Deixa o rio fluir, queremos mais de ti, Senhor. Só que bem lento, bem chorandinho. Depois Deus colocou no nosso coração, cante essa música celebrando, que eu vou me manifestar. Em oração. Então, às vezes, não, eu não toco, eu não canto, mas Deus... irmão, o importante é subir com um cheiro suave. A afinação, daí deixa lá na hora do culto e tal, pra gravar. Mas no seu devocional,
Canta mesmo. O importante é o cheiro, né? O som, né? Vai com ousadia nesse lugar, como dizem em Hebreus. Entre com ousadia. Jesus já rasgou o véu, você tem acesso, livre acesso. E o Adenilson falou algo muito interessante, até antes da gente começar aqui a entrevista, a gente estava fazendo aquela resenha sobre o ser você, né? Você tinha falado sobre o ser você, vocês buscaram isso. A originalidade de vocês, ser a Tawane, o Nando, mostrar um pouco da essência de vocês. E aí, muito daquilo que a gente está na internet, então as pessoas já começam, quando ela se interessa pelo que você está fluindo em Deus, ela vai querer saber mais. E aí você tem essa questão de mostrar um pouco da sua identidade lá e a personalidade de cada um. Então, essa questão de ser você, ser o Nando, essa versão do Nando agora um homem casado, a Tawane também, que daí já muda um pouco a personalidade, mas não perde a essência, né? Muito daquilo que ela carrega, que você carrega, vocês trouxeram para o casamento, para que isso se tornasse um canal só de direcionamento para as outras vidas, né? Isso que é interessante, né? E é interessante também porque a gente vem de uma realidade totalmente diferente, né? Gente, isso é forte. A Tawane vem de uma realidade de família, né? E eu vim da realidade sozinho, né? Então, a gente uniu algo ali que hoje em dia dá muito resultado, né? Que a gente tem uma célula de jovens hoje, né? Então, a Tawane tem experiências que ela passa que só ela tem. E eu tenho experiências que só eu tenho, né? Então, eu acho que foi algo muito de Deus, né? A gente sempre comenta que Deus ele nos uniu por um propósito mesmo. Um propósito, porque apesar de a gente vir de uma cultura diferente, a gente se encaixou muito bem, né? Se encaixou muito bem. Eu tenho aprendido muito com ela, ela tem aprendido muito comigo, né? Até a questão de fé, tipo, eu não me gabando, mas nessa parte eu sou melhor. Gente, cadê a câmera? Eu vou falar. Ele tem mais fé que eu. Mulheres de pouca fé, casa e come de muita fé. O meu estilo de vida fez eu ter essa fé. Dependente de Deus só. Porque eu desde que comecei a ser cristão, sou na dependência de Deus, né? Eu tô aqui por Ele, então por isso que hoje a minha fé é muito maior, né? Porque eu falo para a Tawane que a preocupação automaticamente anula a fé. Então a gente não pode se preocupar. Se a gente acredita em Deus, que Ele está com a gente, que Ele vai fazer, então por que se preocupar? Né? Tipo, às vezes acontece que uma coisa, ela fica desesperada, eu já sou mais brincalhão, já fico rindo, fico zoando com ela, ela já fica mais brava. Amor, vigia. Ai, gente. Mas foi o jeito que eu aprendi. Né? E tudo isso foi através de devocional, porque quando eu me converti, eu me entreguei de corpo e alma, né? Porque o que Deus fez na minha vida foi algo sensacional e nunca eu tive vontade de voltar para trás. Nunca. Sempre foi devocional, sempre no meu cantinho ali, sabe? Eu errei várias vezes, né? A gente é humano, erra, mas sempre ali com Deus, né? E tudo que a gente está construindo hoje foi consequência do meu passado. Porque eu escolhi deixar muita coisa para trás, né? Tempos de amigos, de amizade, para estar orando, né? Para estar jejuando. Muito disso que a gente tem vivido hoje foi porque eu escolhi. Né? E o que eu falo hoje na célula, se a gente não escolher viver isso hoje, renunciar, né, a nossa vontade, o nosso desejo, tipo, às vezes deixar de ver um vídeo ali no YouTube e tirar um tempinho com Deus, né, a gente não vai progredir. Né? Porque é assim, tipo, não é só que a gente falou no começo, tá lá no domingo na igreja e a gente acaba criando uma cultura de só pedir. Vamos lá no domingo na igreja, a gente não adora, né? Eu vejo muitas vezes a Tawane ministrando, tipo, tem que forçar algo. Falando, levanta a mão, fecha os olhos, né? Porque a pessoa está lá não para adorar, não para cultuar. Eu tento conduzir ela num lugar de adoração que eu já estive. Tipo, agora, se ela nunca provou isso, é difícil. Então, a gente tem que começar de casa, na segunda-feira, até domingo, lá e domingo entregar tudo. Tudo aquilo que a gente já viveu durante a semana. Né? Mas é difícil. As pessoas, na verdade, igual vocês estavam falando, elas criam, o Adenilson comentou muito sobre isso, sobre criar, as pessoas criam um ambiente para oferecer o culto. Daí a Tal já falou, eu tava orando, lavando box lá de casa, fazendo meu serviço. Várias vezes eu trabalhando, dirigindo na BR, falando sozinho lá no carro. Falei, meu Deus, o pessoal tá achando que eu sou doido, falando sozinho aqui nesse carro. Com o vidro fechado, tocando louvor, e às vezes falando com o Espírito Santo ali, porque a gente que é cristão, a gente tem
Cada um tem o seu jeito de se relacionar, e imaginar e pensar qual que vai ser o melhor caminho para se tomar com base naquilo que o Espírito Santo fala contigo. Mas as pessoas têm esse negócio de criar um ambiente, criar um lugar. Tem que ser no culto lá na igreja, no domingo ou na quinta-feira, onde Esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade. Pera aí, eu vou perder todas essas horas ou esses dias de oportunidade de relacionamento com ele para ter uma vida mais direcionada, para ter uma vida que flua mais no Espírito Santo, que a gente tem esse posicionamento de se tornar, igual o Nando falou, eu me converti, eu decidi andar só segundo aquilo que o Espírito Santo me falava e não tive mais vontade. É bom a galera pensar nisso. A conversão, a mudança de direção, ela provoca isso. Ela não pode te encantar para você voltar para trás. Porque agora não é mais você. Então, um pouco dessa fé provocada, e assim, eu identifico muito essa questão que o Nando falou sobre ter um nível de fé diferente. Eu brinco também bastante com a Glenda falando assim, eu tenho mais fé que ela E um vai aprendendo com o outro. Eu acredito que hoje você já tem esse aprendizado com ele de exercer mais a sua fé. E aí ele falou, ela cresceu num ambiente família, nessa questão de unidade, de sempre relacionar a fé, direcionamento. Só que, pelo que eu entendi, ela não tinha essa prática direta, né, de fé. E você, na tua solidão, na tua história de vida, teve que exigir mais da tua fé, do acreditar em Deus, de saber, Senhor, se não for o Senhor, quem que vai ir por mim? Se não for o Senhor me direcionando, como que eu vou chegar? E aí, deu certo, muito certo, porque daí unificou. E é isso que eu falo, é o choque de culturas. Um agregando na vida do outro, porque casamento é isso, é um agregar na vida do outro. Tem a parte onde um cede, o outro cede, mas também tem a questão desse choque de culturas que tem que entrar num consenso para que caminhem na mesma direção, né? Uhum. Olha, é bem importante, depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Na minha adolescência, assim, eu sempre fui muito... Eu já cheguei aqui emocionada, vocês viram, né? Eu sou uma pessoa emocionada. Eu sou, gente. Eu gosto de aventuras, eu gosto de viver a vida, muito sonhadora. Então, meu casamento sempre foi muito sonhado e desejado. Quebrei as caras algumas vezes? Quebrei, né? Assim, me relacionando com gente que não era o tempo, né? Esperar. Esperem, gente, vale a pena, tá? Desde me esperava, né? Quebrei a cara, nem tudo foi assim. Mas eu tinha no meu coração, por ser criado num ambiente muito familiar, eu sempre fui muito amada pelos meus pais. O Wallace viu um pouco disso. Sou filha única, então fui mimada mesmo. Mimada na realidade, né? Não digo mimada assim de ter coisas, porque eu sempre cresci sabendo de tudo. Meu pai falava, tá comprando isso aqui, Deus que deu condição, porque Deus que deu. Então fui criada numa realidade, não numa bolha, mas sempre muito amada. E eu tinha no meu coração assim... Eu carrego um amor tão bonito dentro de mim. Eu sinto que esse amor de família, eu vou dar para uma pessoa que vai valorizar isso. Essa família. Eu tinha algo comigo. Eu sempre sentia isso. Quando eu ia orar pelo meu futuro esposo, eu sentia que esse amor ia trazer cura. Louco, assim, nem sabia de nada. Tanto que quando eu me relacionei, assim, com algumas pessoas, de conhecer mesmo, né? Enfim... Eu via que não era valorizado. Eu falava, mas tem alguma coisa errada. Não é você. Tchau. não era tão assim, mas eu via que não era. E daí, quando eu encontrei o Nando com a história de vida dele, ele pode contar um pouquinho mais, assim, graças a Deus, hoje ele é muito curado, né? Uhum. Mas sem paternidade, enfim. Foi criado pela avó, hoje tem um relacionamento bom com a mãe dele, né? Mas nem sempre foi assim. A minha família foi curando ele. A gente se conhece... Gente, antes de namorar... Vou abrir isso, né, vida? Eu acredito que pode. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele já ministrou sobre isso. Eu vi ele tendo uma crise de ansiedade. Gente, eu nunca tive e nunca vi uma crise de ansiedade. Tanto que eu achei que tava dando problema no coração dele... Ou que ele tava demoniado. Porque... Perdão, mas é a verdade. Muita gente na igreja acha que é só demônio. Não é só, nem não. Tudo não é demônio. Né? Nem tudo é só nem demônio. Nem tudo é. Exatamente. E daí eu comecei a me arrepender, tá repreendido, e Deus ajuda. E a gente nem tava namorando. Então ali já era um passo pra nem quero você, sai daqui, não sei o quê. E não foi. Não tive dó, eu tive uma compaixão. Não, ele precisa. E a gente foi se relacionando. E meu pai foi vendo algo especial nele, ele é diferente. Meu pai foi convidando ele, a gente nem namorava. Não, vamos chamar o Nando pra comer aqui com a gente?
ele sentava na mesa, pra mim que era algo normal, comer, almoçar, jantar com família, eu via ele muito tímido comendo na mesa. Ele nunca tinha vivido isso. Tanto que quando a gente namorou, assim, tava noivo e foi casando, assim, ele sentava já na mesa, comia e saía. Aí eu, bem cuidadosa, meu amor, é um momento em família, vamos Fala, conversar. espera eu terminar de comer também. Depois do alimento tem a resenha. É o momento pra gente falar mesmo e falar da vida. E ele, é? Daí começou. Gente, ele nunca tinha tido essa experiência. Quando disse que a mesa cura mesmo, é a verdade, né? O Senhor, no tempo de Jesus, ele já vinha trazendo isso, esse relacionamento na mesa. Ele se revelou na mesa com pessoas que andavam com ele, com os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Estavam com os olhos fechados, conheciam Jesus, tinham vivido com Jesus, não reconheceram ele na mesa que os olhos se abriram. Então, com o Nando foi assim, né, vida? Conta um pouquinho aqui, que é bem especial. Acho que muitas pessoas vão se identificar. Até a questão da mesa, né? Tipo, pra mim era normal comer. Tipo, nem comia na mesa em casa, né? Então, eu comia e ia pro sofá. Pra mim era a coisa mais normal, né? Porque eu já não gostava de conversar mesmo. Sempre fui quietinho, deixava eles conversando e ficava lá no sofá, no celular, até ela voltar, né? Mas é muito isso, né? Como a Tony falou ali, tipo, eu nem gosto de expor muito, né? Pra não expor, entendeu? Tipo, não somente eu, mas a minha família, né? Mas eu não fui criado pelo pai, mais tempo com a minha avó, né? Então, tipo, eu trabalhando desde cedo, morando sozinho desde cedo. E eu criei essa cultura de ser sozinho mesmo, né? Tipo, não conhecia muito o âmbito cristão, né? Nem sabia. Tipo, eu conhecia através da minha avó, né? Mas nem ligava muito, né? Pra mim, eu tava vivendo normal, era aquilo e tal. Até que um dia eu conheci a Deus mesmo, eu fui pra igreja, né? E já no primeiro culto, né? Deus já se revelou, já me libertou de vícios, né? Conta essa. No primeiro culto, eu fumava muito, né? Nossa, muito. E quando eu cheguei lá, tipo, o pastor pregando, ele parou a pregação e falou, você fuma, né? Eu falei, fumo. Né? O pastor, levanta aí e tal. Já ficou assim, quem contou pra ele? Exatamente. Porque eu fui convidado por um amigo, né? Falei, já falou. Certeza. Já falou né? de mim pro pastor. Deve ter passado, deve ter entregado meu currículo ali, ó. Ele falou pra mim, ó, a hora que você chegar em casa, você vai fumar, você vai passar tanto mal, que nunca mais você vai fumar na sua vida. Que Deus está te libertando hoje. Eu falei, esse pastor é doido, né? Tá, fomos ali, continuou o culto. Fui pra casa, o primeiro teste que fui fazer foi acender um cigarro, né? Fumei e tal, não deu nada. Falei, pastor é mentiroso. Então, eu morava com esse amigo, tava falando, pastor é mentiroso. Tava esperando um pouquinho e fui fumar de novo. Aí começou, passei mal. E daí eu falei, não pode. Esse pastor fez uma macumba comigo. Tá? Não pode. Não pode. Ele pensa tudo, né? Tudo diferente. Fala, não foi Deus, não é possível. Tem macumba, mas aí nada, né? Fumei de novo, não deu certo. Joguei fora aquela carteira, fui comprar uma marca diferente e tal. E não consegui. Nunca mais consegui fumar na minha vida a partir daquele dia, né? E depois de um mês convertido, eu já fui batizado com o Espírito Santo, né? Sozinho em casa. Né, tipo, começando na célula e tal, conhecendo Jesus. Jesus se revelou para mim muito rápido, né? Muito rápido, porque ele sabia da minha urgência de cura, né? Porque eu sempre fui muito depressivo, como a Tawane falou, tive muitas crises de ansiedade, até mesmo depois de 5 anos convertido, eu tinha minhas crises de ansiedade, né? Por marcas que eu carregava. Eu creio que muito dessa marca de família mesmo, né? Porque depois que eu casei, nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Não vai ter. Amém. E era algo terrível, né, pra mim, porque eu achava que eu não era crente de verdade, né? Porque eu estava lá na igreja, trabalhando, sempre trabalhando. Se deixasse de segunda a segunda, eu estava na igreja trabalhando. Chegava em casa, de madrugada, não conseguia dormir, né? Tinha crise de ansiedade, estava passando mal. E eu tinha muita vergonha disso e tinha vergonha também de mostrar pra ela. Eu nunca falei pra ela. Né? Até que um dia aconteceu na frente dela, né? Antes não de consegui namorar. antes. Foi inevitável. E foi inevitável. Mas só que eu guardava algo dentro de mim, né? Tipo, acho que Deus permitiu aquele momento, né? Porque dali eu consegui conversar com ela e dela eu parti para conversar com o pastor, né? E a partir daquele momento que eu liberei aquilo que estava, né, dentro de mim, nunca mais aconteceu. Liberei um perdão, né? A Tony falou, tipo, demônio. Eu também achava que era demônio, né? Eu falei, meu Deus, não pode, né? Tô aqui trabalhando, fazendo tudo, né? Na igreja, e o que está acontecendo?
Mas era algo espiritual mesmo, que eu carregava algo de sentimento, né? Muitas culpas, né? Muita revolta. Tipo, e quando eu liberei aquilo que me incomodava, aquilo que estava me afetando, eu fui curado, né? Hoje sou uma pessoa completamente diferente. Hoje eu sou muito mais comunicativo do que eu era antes. Eu era muito retraído, tinha medo de conversar. Até mesmo com a Tawane, a gente não tinha um diálogo muito legal assim, né? Acho que depois se demorou um pouco. Eu falei, vamos ajeitar isso agora, no namoro, esse diálogo, porque no casamento a gente vai precisar muito. Então vamos arrumar já. Daí foi dando certo. E a Tawane muito falante, eu quietinho, né? Tá. E acho que até eu quis, né, forçar isso para conseguir algo. Mas hoje, graças a Deus, né, vivo uma vida totalmente diferente, sou muito mais comunicativo, né, consigo falar em público. Né, e tudo foi um trabalho de Deus na minha vida, né? Porque a depressão me fez viver praticamente a vida toda travado, né? Foi a partir do momento que eu casei, tipo um mês antes de eu casar, que eu consegui essa liberdade, ser livre de verdade, né? Da depressão, da ansiedade e tal. E hoje eu tenho vivido coisas maravilhosas, né, que eu poderia ter vivido antes, né, se eu tivesse tomado um posicionamento de chegar e falar para Deus, ó Deus, está acontecendo isso, né, eu estou sentindo isso, né, e liberar aquilo que me travava. Mas eu tinha muito medo, muita vergonha, mas Deus sabe o que faz. Você vê como que é interessante, né? O nosso primeiro episódio, e aí se você quiser, essa entrevista tá lá no nosso canal no YouTube, com o pastor Lucas, ele falou também, né, um pouco dessa trajetória, o início da trajetória cristã dele. Ele era um cara solitário e falou um pouco sobre também a depressão, ansiedade. Eu acho que cada vez mais a gente vai percebendo. E tem gente que não gosta de falar isso, mas a gente tem esse relacionamento direto até com o ministério onde a gente pertence, sobre tratar essa questão, né, da ansiedade. Tem pessoas tem igrejas ainda que não quebraram esse tabu e acham que a igreja não é o lugar de tratar isso, ou que os pastores não são direcionados a tratar isso. Então, assim, quebra esse tabu, gente. É por isso que a gente sempre está falando aqui. A gente vai trazer um especialista aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que hoje é o mal da sociedade, né? Talvez a depressão, a ansiedade, essa questão da solidão. E a gente quer falar algo mais a fundo sobre isso, só que é legal saber que você passou por isso, né? E o quanto a cultura da onde a Tal veio agregou na sua vida e ajudou a te arrancar de vez desse círculo que você vivia, ou talvez desse ciclo de ansiedade, depressão e solidão. Então, você vê como que é importante também ter alguma pessoa direcionada de Deus para sua vida, uma pessoa que também entende isso, né? Que é aquela questão do casamento, de ceder, você entender qual que são as coisas que você vai agregar para a vida do outro. Creio que tem muita coisa também, igual a Tal estava falando, ele veio para destravar a minha vida em vários sentidos. E aí começa a se tornar natural, né? Essa questão de um destravar o outro em relações a coisas que a pessoa nunca teve coragem de fazer, ou nunca teve coragem de dar o primeiro passo. Então, é tão importante um relacionamento saudável por causa disso. Porque sempre, quando o relacionamento é saudável, um sempre vai agregar na vida do outro a fim de fazer o outro evoluir, né? Sim. O outro ir para um caminho de progressão, de sair da sua rotina, dos ciclos que talvez foram ciclos de fracassos e que agora vão se tornar, na verdade, ciclos de vitórias, de uma caminhada mais saudável, né? Em todas as áreas da vida, né? Sim, isso é muito importante. Sobre casamento, a gente não tem aquela... A gente tem 1 ano e 2 meses, então a gente não se sente com aquela autoridade toda pra falar de casamento, porque estamos iniciando, né? Mas sobre uma vida com Deus antes e agora no início, esse primeiro ano, sobrevivemos, né? Sobrevivi! É muito interessante falar isso que você disse. Saber escolher, né? Deus nos dá... Assim, a vida nos dá várias oportunidades, conhecemos várias pessoas, mas você ter já definido e saber o que Deus tem pra sua vida já é um grande passo pra você já ir riscando a sua lista o que é o que não é. Eu falo muito da minha adolescência porque eu tive um encontro real com Deus na minha adolescência. Eu cresci num lar cristão, mas eu tive uma experiência, conheci Jesus mesmo, de nem sentir meu próprio corpo, sentir só ele, desmaiar no chão de tanta presença que eu senti dele, e ele foi se revelando a mim. Fui buscando ele no meu secreto, fui muito marcada na minha adolescência. Minha adolescência foi muito diferente.
E nessa fase que eu já orava muito pelo meu futuro esposo, um irmão falou assim, Tawane, vai chegar muitas propostas pra você. Pessoas com status, pessoa com dinheiro, pessoa muito bonito. Analise tudo, mas veja o principal. Aliança com Deus. Se essa pessoa vai ter aliança com Deus, isso vai fazer a diferença no seu futuro. E falou assim pra igreja toda. Todo mundo assim, né? Nossa, isso é aleatório. Não, eu tava orando já pra Deus me dar um direcionamento. E eu aprendi algo, fica aí a dica pra você que tá procurando. Aprendi assim, ó. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Essas 3 coisas, você que tá querendo encontrar alguém, analise. Vou começar pelo corpo, alma e espírito, porque a gente sempre fala assim. O corpo é legal ter uma atração? É legal. É legal você gostar da pessoa. Você aproveitar muito depois que você casar. Amém. Né? Gostou da pessoa ali, legal, top. Beleza. Alma. Tem que falar a mesma língua, gente. De sentimento. Por exemplo, eu fui criada com muito amor, né? Muito carinho. Eu com um homem bruto, que existe, né? Mais grosso, mais direto, eu ia viver chorando. Né? Ele ia falar alguma coisa, não fala assim comigo, meu pai e minha mãe não falavam assim comigo. Fui criada de um jeito diferente. Você tem que se autoconhecer, gente. Saber a sua linguagem de amor, como que você gosta de ser tratado, como você trata. Eu vi no Nando, já, primeira atração, beleza, ok. Né? Gostei, já olhei e gostei. Aí, alma. Tem como confundir, né? Alma. Autoestima bem lá em cima. Não, isso sim. Deus transformou mesmo. Alma, gente, eu vi nele, ele mais tímido, tudo, sim, mas muito amoroso, muito carinhoso, nunca falou alto comigo, nunca me tratou mal. Tem momentos difíceis, principalmente no casamento ali, que a gente preferiu ficar quieto, nunca brigamos, sempre, assim, digo, pra mim, briga, gente, pra mim é falar alto, é isso aqui, isso pra mim é briga. Agora, discutir é diferente, um assunto, não concordo, discordo, pra mim é diferente. Então, essa alma, a gente teve muita ligação, assim, não. Eu gostei do jeito dele, da linguagem de amor dele. E o espiritual. Gente, tem que estar alinhado. Ó, eu tive a oportunidade de um dia, tava um relacionamento, pré-relacionamento, não tinha ainda firmado. Tava conhecendo e eu percebi, será que eu vou abraçar esse deserto pra minha vida? Porque eu poderia ali me relacionar, me casar e ter uma luta. Eu poderia escolher aquela luta até a pessoa se converter totalmente. Porque tava ali, mas não era totalmente. Falei, não. Eu não quero isso pra minha vida. Você escolhe. Eu não quero abraçar esse deserto. Eu quero já abraçar alguém que já tá... Vai ter dificuldade? Vai. Vamos lutar junto? Vamos. Mas já tá num nível espiritual ali acima. Eu sei o que Deus tem pra minha vida. Então, neguei aquilo. E a gente estava muito alinhado espiritualmente. Tanto que a gente fala de destravar, foi o que aconteceu. Né? Já carregava promessas, nunca faltou incentivo da minha família, de amigos. Muitas pessoas, próprio Wallace, muita gente, não, você tem talento, faça isso, mas eu não fazia. Chegou o Nando, a gente começou a ministrar juntos, a focar, eu comecei a me dedicar mais. E por último, esse projeto. Que Deus falou com a gente estava pensando em algo grande, né? Não, vamos gravar assim, vamos ter banda, vamos sei lá, juntar um povo. E eu tava no banheiro, na sala, e Deus falou comigo. Eu quero vocês assim. Eu dei a música pra vocês na sala. Voz e violão. Grave assim com o que vocês têm. Me destravou. O Nando chegou e falou, não, amor, manda mensagem agora, faz a proposta. A gente não tem como pagar agora, mas faz essa proposta. A gente fez. Fazeu a proposta. E Deus fez. Deus tá alinhando. E você falou muito do casamento, né, de estar alinhado. Eu lembro de uma experiência que a gente teve. A gente tinha uma graninha, gente, sobrando. Pouco, mas é o que tava sobrando. E eu já fazendo planos com a graninha. A mulher. E daí, gente, meu marido, isso assim, recém-zinho casado, esses meses aí. Aí o Nando foi e me mandou assim, amor, não fica brava comigo. É que o meu amigo do trabalho... Não vou falar. Uma pessoa tava passando uma necessidade, né? Enfim. E o Nando foi e abençoou essa pessoa. Daí, ele deu todo o dinheiro, ele não deu um pouquinho. Falei, nossa, mas poderia dar só um pouquinho, né? Daí, deu todo o dinheiro pra ajudar essa pessoa. E eu respirei fundo. Que a minha primeira impressão foi? Mas por que deu tudo? Por que não sei o que lá?
Por ser pelo WhatsApp, tava melhor, porque eu respirei fundo. E o Espírito Santo me constrangeu e ele falou assim pra mim: você não orou pra se casar com um homem generoso? Você não orou pra você casar com um homem que ama as pessoas e não é apegado ao dinheiro? Porque quando eu der muito, vocês também vão doar muito, mas vocês estão dando enquanto vocês têm, o pouco. Gente, me quebrou. Eu mandei pra ele: meu amor, que coração gentil. Foi pra isso que eu orei, pra casar com um homem como você. Mas dentro de mim... Quando o Espírito Santo lembra da tua oração. Da oração. Não foi eu que falei pra você, não. Foi você mesmo que Que orou, pedindo. E quantas vezes a gente reclama de algo que a gente mesmo pediu? Né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, pessoal. Orar com não sabedoria. murmurar. Ixi, e orar com Quando sabedoria. sabedoria, lembre da tua oração. Esse dia foi muito engraçado, né? Porque foi numa sexta-feira. Aí, Ai, meu Deus. Lembrei. Nossa. Foi, né? Chegou no sábado, acabou o gás. Ele gastou Quase que todo ele o ligou, dinheiro. eu falei, eu tenho como você devolver pra mim? O gás, né? Ai, gente. E daí, olha, eu vou falar isso agora, eu nem falei pro Nando, mas ele vai entender. A gente deu essa quantia, o Nando deu essa quantia pra esse amigo. Agora, no nosso projeto, a gente procurando recursos, inclusive estamos fazendo uma rifa ainda, vai finalizar esse mês, rifando um violão, a pessoa compra o número, R$25 o número, pra ajudar a gente no projeto, né? O Nando trabalha numa loja de instrumentos musicais, ficou mais fácil, pegou o violão, beleza. E daí, a gente divulgando, fez um vídeo já logo lá no estúdio que a gente gravou, divulgando a rifa, aí voltou da gravação, postou o vídeo, isso foi final de semana, segunda-feira, recebi uma mensagem de uma pessoa: eu acabei de ver o vídeo, eu não tô conseguindo dormir sem abençoar vocês, passa o Pix. Gente, comprou um monte de número, um monte. Sabe qual é o valor? O dobro daquilo que o Nando deu para aquele amigo. E esses dias que Deus me lembrou que foi o dobro que ele abençoou, que era para outra parcela da gravação e tudo. Então, assim, experiências que se eu tivesse ali murmurado, a gente iria perder, talvez, essa bênção de Deus. Ia gerar um atrito desnecessário entre vocês. E assim, a gente tem aprendido, eu gosto da comparação que, ó, a gente tem 1 ano e 2 meses. Como é uma vida de uma pessoa com 1 ano e 2 meses, um bebê? Tá aprendendo os primeiros passos. Então, a gente reconhece que ainda, né, a gente tem muita coisa pra viver. Estamos aprendendo, já saímos do engatear, já estamos andando, comendo já comida mais sólida ali. Mas Deus vai nos ensinando, então não desista no primeiro ano, não desista. E nem nos outros. Não desista, né? Mas o primeiro ano... Não só no primeiro. Não só no primeiro. Mas o primeiro, às vezes, a galera... A gente não teve muito, assim, atrito de convivência, né, amor? Porque o Nando é uma pessoa maravilhosa de conviver. Eu tenho aprendido a ser melhor. Mas ele é uma pessoa... Pra quem nunca teve família, gente, o que eu cozinhar ali tava bom. Bom alimento. Tô aprendendo... Só comia cachorro quente. E meu arroz e feijão, ó, é o melhor do mundo. Então, é mais a questão, assim, aprender essas coisas de paciência ali, como conversar mesmo. Questão financeira e alinhando, né? Você vai dando os primeiros passos. Já são 2 pessoas vivendo juntos, sonhos alinhando junto. Então, a gente tá tendo, assim... Não uma dificuldade, mas aprendendo como lidar com tudo isso. As despesas, né? Agora, um homem ou mulher casada. Mas tudo com muita paciência. Ter alguém pra conversar, desabafar é legal. Então, vai aprendendo, né, vida? Sim. Show demais. A cada mês, a cada dia é um aprendizado. Então, assim, igual o Denis falou, não desista. Não é no primeiro ano. Não desista. É só essa frase. Não desista, porque é um aprendizado. Se você perguntar pra alguém que tá casado há 50 anos e ela não se conheceram totalmente. Então, assim, quem somos nós para desistir dos primeiros anos de casado? Não. Você teve uma decisão. Você decidiu, né? Você já sabia. Ou vai começar a saber que você vai dividir uma cultura com outra pessoa, né? Nem tudo também dessa cultura que você traz você vai poder trazer para o seu casamento. Você vai ter que também fazer algumas renúncias de coisas que só serviam para a tua vida de solteiro. E agora você vai estar casado, você vai ter... Uma vez uma pessoa falou isso para mim. E eu briguei, eu bati o pé, eu falei, não aceito. Eu falei assim,
você sabia que até o teu círculo de amizades vai mudar quando você casar? Eu falei, claro que não, como que eu vou deixar meus amigos aí a vida inteira, desde a adolescência? Tem amigos que a gente estudou junto. Eu falei, não, mas não é que você vai deixar de ser amigo dessas pessoas, só que essa rotina de estar com eles direto vai mudar, porque você vai estar com outra pessoa e ela também vai ter que abrir mão de muita coisa como essa, desse círculo de amizades. Talvez esse que é um amigo tão chegado vai se tornar um colega distante, porque vocês vão caminhar para uma outra direção. E aí eu bati o pé e falei, não. Daí quando eu casei, eu falei, olha que o irmão tava certo naquela mesa, naquele almoço. Naquele almoço. Podem ver. Não, e eu querendo questionar com uma pessoa que já tinha mais 20 anos, 30 anos de casado, e ele me falou isso com base na experiência de vida, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer ainda. Sim. Os primeiros anos, esse ano de adaptação, de se conhecer, né? Acho que é importante todo mundo que tá se relacionando, tá namorando, tá noivado e vai partir para um casamento, pensar nisso também, né? E eu achei interessante até isso. A pessoa tem que pensar sempre na oração que tá fazendo e o Espírito Santo vai te lembrar. Rapaz. Então, assim, quando o seu pastor estiver falando, ore com sabedoria, é sobre isso que ele tá falando. Porque a hora que você questionar o Espírito Santo, fala, deixa eu ver quem orou isso aqui. Ah! Tá aqui, ó. Foi você. Tá assinado aqui, oração da Tawane. Então, ele vai fazer você lembrar. Então, fica ligado nisso, porque acho que todo mundo já teve esses questionamentos, né? Senhor, mas não, eu tô só fazendo o que você pediu, você tá pedindo isso. Então, eu acho que até isso traz lição para as pessoas, né? Saber que Deus vai até permitir orações que você fez para você aprender que o jeito que você pede projetar esse futuro. Então, assim, eu já ouvi pregações até de pastores falando assim, ore pelo seu futuro, quando eu tava solteiro, ore pelo seu futuro casamento. Pense nisso. Ah, mas eu nem tô namorando ainda, como que eu vou orar para um casamento se eu não conseguir nem a namorada ainda? Mas ore, porque Deus vai direcionar pessoas, saber, é muito importante isso que a Tava falou, se conhecer, saber qual que é a tua estrutura emocional, sobre tudo isso tem que entrar, né, nesse checklist para você ter uma pessoa ao seu lado, para que não, acho que é o motivo de muitos casamentos hoje, infelizmente, não prosseguirem, e aí é uma coisa que nós como cristãos queremos que essa lista ou que essa porcentagem caia cada vez mais de pessoas que estão se separando já no início do casamento porque não entenderam esse checklist, essa preparação antes de se relacionar com alguém, antes de entrar na vida de alguém ou deixar alguém entrar na sua vida. Acho que pensar nisso é fundamental para que cada vez mais relacionamentos sejam saudáveis e pessoas consigam unir projetos, né? Unificar projetos. E aí, quando você unifica esses projetos, ele veio com as ideias dele, você com as suas. Aí Deus deu novos projetos a partir de uma linha de pensamento de cada um, né? Sim, isso que é legal. Propósito, né? Propósito. Unir o propósito. Eu acho que você falou tudo, né? A gente tá conversando sobre isso. Você se autoconhecer, saber o que Deus tem pra sua vida já te ajuda muito. Como eu descubro? Vai orando, vai falando com o Senhor. Eu lembro, gente, Deus falou muito comigo. Eu tava num evento com meu pai e eu vendendo CD, era tempo do CD, tá? CD, vendendo muito CD, meu pai vendeu muito CD. E daí eu era uma menininha, assim. E chegou um irmão comprar um CD e falou assim pra mim, olha só, seu futuro marido vai te ajudar muito na obra de Deus. E meu pai olhou pra mim e falou, meu Deus, pensou, né? Minha filha é um adolescente, uma criança, o que tá falando de marido, né? Meu pai meio que não gostou, assim. Daí ele falou, filha, mas você já ora por isso? Eu falei, sim. Daí ele, não, tudo tá bom, seu marido vai te ajudar muito. E você, assim, o tempo, gente, do namoro é pra se conhecer, né? Conversar, você saber das ideias, ver se tá alinhando. Porque depois, filho, casou, tá casado, agora aguente, né? Então, o que você puder conhecer da pessoa ali, digo, em conversas de pensamento, é muito bom. Eu vou falar algo aqui que eu sempre quis falar muito, eu já falei muito para jovens, mas eu sempre, assim, tive o desejo de falar como é bom esperar no Senhor e como Ele cuida quando você honra o nome dEle, principalmente num relacionamento. Hoje eu e Nando já tem, em pouco tempo, já vive colheitas de algo que a gente plantou no nosso namoro, né? De honrar a Deus, ter um namoro santo, não ficar sozinho, sabe assim? Você se cuidar muito pra não ter um ato sexual antes. Isso Deus honra muito.
Muito, a gente é prova disso. E hoje, no mundo que tá tão deturpado, as pessoas têm até vergonha de falar isso, ou acham que isso é normal, e não é normal. Honrar a palavra de Deus no que ele diz, arrisca, vale muito a pena. Então, a gente desfruta de coisas hoje, né, amor? Que a gente sabe que foi da nossa fidelidade ao Senhor. Se aconteceu, Deus perdoa, Deus restaura, mas você que tá aí esperando, espere mesmo, porque vale muito a pena. Eu, até antes de casar com a Tawane, tinha um amigo que ele falava pra mim, você ora pra namorar? Eu falei, ora. Ele falou, então você tá orando errado, você tem que orar pra casar, né? Ore pra casar. E quando eu decidi realmente, né? Falei, próxima namorada é pra casar. Vou orar pra casar. E foi muito legal porque eu e a Tawane tinha o mesmo propósito, de se conhecer, né? Aí a gente estabeleceu um limite ali de tanto tempo, a gente vai se conhecer, a partir daquele momento a gente vai casar, né? E foi muito interessante, porque a gente ficou um ano ali namorando, a gente já se conhecia antes, a gente já vinha de um tempo de amizade, mas naquele tempo de namoro, a gente tirou para namoro mesmo, né? Quando esquentava, a gente, amor, vai embora, né? Fica aí, eu vou para um lado, sai para o outro e tal. E se respeitando ali até o final, e como a Tony falou, a gente colheu muitos frutos, né? Muitos frutos, até no nosso casamento, né? Que a gente não tinha condição nenhuma, né? E Deus fez daquilo como a gente queria. A nossa lua de mel a gente não tinha condição nenhuma. E Deus colocou a gente num lugar que era 2.000 a diária, né? E era 10 mil, só a diária do lugar. Né? E a gente foi pra lá com avião tudo por 3.000, nós dois, tá? Tipo, Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida porque a gente renunciou, né? A gente fez o certo e aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Sim, no nosso tempo de noivado a gente decidiu até... Vou abrir isso porque às vezes as pessoas se identificam, às vezes tá passando, o que eu faço pra não pecar, pra não sei o quê. A gente decidiu nem se beijar, né, amor? No noivado, assim. Já tinha se beijado no namoro, né? Assim, não vai dar certo, tá muito... Não dá. A gente conversava, ficava mais em amigos, em família, se conhecia e deu tudo certo. No final deu tudo certo. E quando a gente tava se preparando, a gente não tinha nenhum recurso, assim. Nossa, agora tem pra ter a casa. Nossa, agora vai casar. E a gente vê esses pequenos frutos, né? Eu lembro quando eu tava procurando o lugar da lua de mel, eu queria muito ir pra Maragogi, conhecer no Nordeste, uma região do Nordeste. E daí eu vi lá aquele resort. E eu falei, ixi, isso aqui só quando o Nando for rico, vou deletar. Daí, deixei salvo. Quando a gente for rico, a gente vai. Mas eu falei, ai, Deus, queria tanto ir. Na semana surgiu lá um pacote. Falei, não, vamos conhecer. Gente, pensa, um valor exorbitante, que para nós é ainda exorbitante. Ser algo que a gente conseguia pagar. Deus faz. Deus me viu na frente do computador falando, quando a gente ficar rico, a gente vai. Não, filha, você vai agora. Você tá me honrando, você vai agora. Deus faz, nos detalhes. Basta você cumprir ali, né? As pessoas têm dificuldade, né, de pensar nesse aspecto, né? Da fidelidade, de ter um relacionamento saudável no namoro, para que Deus honre lá o seu futuro. Então, acho que um outro episódio eu vou contar um pouco sobre isso. Mas é bem isso mesmo. Os jovens têm que pensar nisso. Por amor ao Senhor, mas que também existe uma lei da vida, de plantar e colher. Exatamente. Você ama a presença, mas são sementes. Cada dia você tem uma semente para jogar na terra. A gente também entende, né, amor, que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história, cada um vai viver o que Deus quer e aquilo que você escolheu. Mas quando a gente decide viver aquilo que Deus quer, né, renunciando mesmo é difícil, muito difícil, renunciar é difícil. Eu sofri, né, na parte do casamento, eu sofri muito, né, nessa parte, mas eu estava convicto do que eu queria, né? Eu bati o pé e falei, Deus, é para casar, então eu vou fazer certinho. Me ajude, na hora que tiver ela me ajude, me dá um alerta lá, vai embora, né, uma coisa, né, tipo, me dá estratégias para não errar e tal, porque a gente sabe, né, se der oportunidade, se der brecha, você vai errar. E se você der um descuidinho ali, você vai cair, não tem essa, mas pelas nossas escolhas, e não só por mim, quanto por ela também, né, a gente estava alinhado em pensamentos, né, a gente estava alinhado naquilo que a gente queria. E por isso a gente conseguiu vencer naquele momento e colheu frutos, né, do que a gente plantou ali naquele momento. E graças a Deus por isso, né? Tá dando porque certo, se fosse gente. por nós também, não ia dar certo. É a presença de Deus. Que legal. É muito bom essa troca de experiências. Acho que muita gente vai assistir isso aqui depois e vai falar... eu acho que gente. Muito casal também, de namorado, noivo, vai se identificar, né? É uma coisa que às vezes está se criando um tabu de ninguém falar, de ninguém expressar, ou de poucas referências, né? Poucas referências.
A gente vê pessoas falando sobre muitos assuntos e a gente tem poucas referências falando isso abertamente para outras pessoas, né? Claro, a gente respeita, tem gente que quer manter isso como algo particular, como um tesouro. Só que, de repente, se você tem uma história parecida com essa, ou compartilha com alguma pessoa, de repente vai ser o direcionamento que um casal jovem, alguém vai tomar ali para ter um relacionamento mais direcionado por Deus e saber que ninguém é de ferro, ninguém não é super-herói. Todo mundo tem as suas limitações e quando vocês falaram, tem um relacionamento, tem que vigiar mesmo, tem que ficar atento, cada um vai adotar a sua estratégia para que mantenha essa fidelidade a Deus. E aí a prova viva são essas experiências que vocês tiveram aqui. O lugar que a gente sonhou passar a lua de mel. Deus vai lá e abre uma porta fora da realidade que vocês podiam pagar. Deus foi lá e honrou. Então, assim, gente, Deus não mudou. A estratégia e os benefícios de uma fidelidade a Ele não mudaram. É o nosso comportamento que mudou, né? Sim. Em relação a isso. Eu acho que as próximas gerações têm que tomar esse direcionamento. De saber que o Deus que direciona ainda pessoas... Claro, Deus não vai... ela falou assim, eu fiz um checklist para a pessoa que eu queria. E você falou, eu vou orar para casar, que a próxima namorada vai ser... Deus não vai pegar na sua mão, viu, jovem? Ó, já vou falar, a mesma coisa que eu falei no Papo Reto esses dias. Deus não vai pegar na sua mão e vai falar assim, ó, digita aí, esse é o contato dela. Ele não vai falar, ela mora na casa tal. Não. Se relacione com as pessoas, vai para um evento que tem jovem lá e Deus vai honrar você. Vá para cultuar a Deus, mas tem esse momento de comunhão pós-culto, porque isso também gera, talvez seja... você falou que foi num retiro, né? Teve um momento... No retiro tem brincadeira, tem aquele momento de culto, mas também tem um momento de... E ali você sabe como que é o jovem, ele vai olhando, ele já vai, ó, lá, aquela varoa lá, aquele varão. Para vocês foi essa história que deu certo e que Deus percebeu que naquele mesmo ambiente tinham duas pessoas que estavam com um plano, estavam com orações, ninguém sabia da oração que o outro tinha feito, mas Deus sabe exatamente os ambientes que Ele vai nos colocar, aonde Ele vai nos direcionar. E aí essa percepção que ela falou de saber quem você quer para sua vida também precisa estar bem ajustada para que você entenda, ó, quando você olhar a pessoa, quando você entender que é aquela pessoa... Quando você olhar lá pro teu checklist, ó, Senhor, é exatamente isso que eu estava propondo para minha vida. Sim, né? Isso é muito real. vai entrar você vai saber na hora quando acontecer. Mas o importante é caminhar isso. Uma vida, a gente começou até dizendo sobre isso, né? Uma vida de devocional, de caminhada com Deus, vai te dar direcionamento para todas as áreas. Por isso que a Bíblia e o relacionamento com Deus é um relacionamento completo. Porque em todas as áreas Ele vai te dar um direcionamento para você seguir, vai ser sucesso, sem dúvidas, né? Sim, a gente crê nisso. Eu só vou abrir aqui voltando um pouquinho, acho bom deixar bem claro isso, né? Como o nome disse, cada um tem uma história, Exatamente. Cada um tem um propósito, a gente quer servir de uma inspiração de que vale a pena ser fiel ao Senhor e amar a presença de Deus. Mas até no momento de conversão do Nando, né? Deus fez uma libertação ali total, instantânea nele ali, né? Do cigarro, por exemplo, que era um vício que ele carregava. Mas talvez você que está ouvindo aí, né, tem vivido algumas dificuldades, ou vícios também, ou coisas que te afastam de Deus e você está batalhando contra isso e acha que é impossível Deus te libertar totalmente. Mas a questão é você permanecer. Venha, né, como você está enfrentando dificuldades, mas clame pedindo ajuda do Senhor, se envolva com pessoas, né, tenha comunhão com pessoas que vão te aproximar mais de Deus. E assim como Deus fez na vida do Nando, Deus pode fazer com você, mas não desista. Persista, né? Falei igual... Não vou nem falar. Não pode. E também em todas as áreas da sua vida que você está enfrentando dificuldades, né? Seja no espiritual, seja aí na área emocional. Falamos de depressão e ansiedade. Procure também um psicólogo, né? Alguém para te ajudar. Às vezes é medicação, às vezes é hormonal, às vezes é alimentação. E a gente é um combo, né? Temos que cuidar de todas as áreas da vida. A gente tem aprendido isso, né, amor? A gente precisa ir meio com o corpo, cuidar do corpo mais. Só que procurar ajuda, não desistir de você mesmo. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo, né? Procurar ajuda e ter consciência. Eu falo muito disso lá na ministração do louvor. O nosso culto racional. Você ter consciência, racionalidade, gente, do que está acontecendo na sua vida,
do que pode acontecer, não em desespero, mas você falar com Deus ali, racionalmente, falando todas as áreas da sua vida o que está acontecendo e não desistir. Esse é o segredo, não desistir. Permanecer, sabendo que Deus supre todas as necessidades, né? Vou contar aqui sobre isso de necessidade. Teve um tempo que, esses dias, na verdade, eu não estava contra os objetivos, não estava podendo gastar muito. E eu querendo um mini luxo, assim. Ah, não, eu tava precisando de uns cremes, eu queria umas coisas, assim, diferenciadas e tal. E eu racionalmente falando, Deus, tô precisando disso aqui. Não tô podendo gastar agora, mas eu quero isso aqui. Aí eu fui cantar num chá de mulheres. Cantei vários chás de mulheres em março, né? E daí, eu recebi algumas cestas. A maioria era de doces, né? E eu amo doce. Falei, Deus, tá muito bom esse doce. Mas eu tô precisando de creme. Eu quero um creme. E eu falei com uma amiga, o poder de você estar vivendo com pessoas que acreditam e tal. E eu fui um testemunho pra essa menina, pra minha amiga, acredito que fui. Falei, amiga, escreve aí. No próximo chá eu vou gravar, eu vou ganhar, gravar também. Eu vou ganhar um creme, uma coisa que eu tô precisando muito. E ela ouviu, falei, não, amiga, você vai ganhar. Quando eu tava lá, preguei num chá de mulheres lá na sede. Aí a pastora veio dar o presente e eu esperando o creme, né? Falei, vai vir o creme. Ela veio com uma cesta cheia de coisas. Não era só creme, era sabonete, era perfume, era não sei o quê. E isso aqui eu não sei fingir costume. Eu peguei a cesta e fiz pra minha amiga, eu ganhei! Gente, então nosso Deus é esse. Uma necessidade básica. Às vezes você enxerga como um problemão, né? É o vício, é algo que tá te faltando. Sabe? Mas Deus vê isso. Ele só quer sinceridade, que você vá para a fonte certa. Deus, eu preciso. Sobre o Salmos 23, que a gente decora desde sempre, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem aquela versão de o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E meu pai deu um exemplo muito legal que eu entendi melhor. Às vezes você tá num buffet, pensa num buffet com todo tipo de salada. Tem praticamente todas as saladas. Só que faltou o tomate. Faltou tomatinho. Aí você olha para aquele buffet todo, cheio, e fala, ai, não tem tomate, não vou comer. Não gosto, não gostei desse buffet. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Deus nos dá tudo, as coisas mais importantes, saúde, pessoas, família. Ah, mas não tá faltando, né? Tá faltando ali um pouquinho de dinheiro. Ah, não, tá faltando aquilo que eu queria um sonho realizar. Calma, você tem tudo o que você precisa para hoje. O resto vai ser acrescentado se você buscar o certo. Primeiro o reino. E as coisas vão sendo acrescentadas. Essa é a questão. Você tem tudo para aquela estação que você está vivendo, né? A gente tem que entender essa caminhada com Cristo. Deus te dá exatamente tudo que você precisa para a estação que você está vivendo. E aí, conforme você vai amadurecendo e a tua caminhada e a tua fé vai sendo mais estruturada, você vai entendendo que para cada estação Deus vai te dar o necessário. Vai ter um momento de abundância, a estação de abundância, onde você vai ser beneficiado, mas você também vai beneficiar outras pessoas que estão à sua volta, porque esse é o momento, essa é a estação que Deus está soprando sobre a sua vida, mas vai ter os momentos de que para você vai parecer escassez, mas para Deus vai falar assim, não, eu tô te dando exatamente o que você precisa para sobreviver a esta estação da sua vida. Então, essas pessoas têm que perceber isso daí. Eu achei legal isso. Pessoas que impulsionam a sua fé. Então, um pouco dessa tua fala, eu já vejo já a identidade do Nando, o cara cheio de fé. Porque daí a tua amiga também, aí Deus vai colocando pessoas que têm fé perto de você. Você falou pra tua amiga, eu vou pra um lugar que eu vou receber creme. Ela, você vai receber? Então, ela já impulsionou uma fé que você já tá exercitando. Exercitar a fé. Relacionamento com Deus, gente, outro dia eu estava falando no discipulado sobre isso, sobre a importância do relacionamento com Deus para que a sua fé seja estruturada. E aí eu falei assim, tem coisas que essa tua fé, o teu relacionamento com Deus vai ser tão profundo, que tem coisas que, tem orações que nem vão ser verbalizadas, elas vão ser pensadas, mas Deus entende todo tipo de oração que a gente faz. Até a oração da Ana, que não conseguia mais nem orar, ela só mexeu os lábios. Meu Deus, uma confirmação agora. Ela só mexeu os lábios e aí quem não tá dentro da tua realidade vai falar assim, poxa, que tipo de oração é isso?
A pessoa vai avaliar a tua oração, vai querer saber. Não. Você sabe a estação que você está vivendo. A estação dela era, não tem mais força para verbalizar. Eu só vou mexer meus lábios e chorar. Aí Deus fala assim, eu entendo até oração em lágrimas, eu entendo. Orações que não são verbalizadas, que são feitas no pensamento, eu também posso ver. Porque você não decidiu deixar eu entrar na sua vida, então eu já estou do lado de dentro. Então o que você pensa, eu tô vendo, eu tô analisando, eu tô vendo o que é viável para essa estação. E aí sim eu vou determinar para você e vou fazer você enxergar isso também, né? As pessoas precisam saber disso. Fala. Hoje eu orei. Uau. Eu orei, assim, a gente tá com uma agenda, depois a gente vai divulgar que vai ter o banner, porque eu não vou saber falar exatamente a data. Final do mês agora. E pra gente ministrar a palavra. E eu tô com essa palavra de Ana, eu já ministrei num chá de mulheres, e eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu repita essa palavra, o Senhor vai falar comigo, que é pra eu repetir. E você falou de Ana, e é sobre Ana a palavra. Então eu já tenho mais convicção que eu vou falar sobre isso. E puxando um gancho que você disse, Deus me deu uma visão diferente, assim, um pouco sobre a história de Ana. Sobre esse princípio de plantar e colher na vida de Ana. Ana estava lá pedindo um filho, ela era estéril, né, como você disse mesmo. E ela estava num ambiente propício ali, estava no templo, orando, semeando o desejo do coração dela. Aí vem Eli e julga ela, né, achando que ela estava embriagada, achando que ela estava bêbada. E nesse contexto, Deus falou muito comigo. Muitos não entenderão a forma que você irá semear, mas verão os seus frutos. Então, Ana foi julgada pelo homem de Deus. Às vezes você está convivendo com pessoas que você acha que vão te apoiar. Não, mas fulano vai me apoiar. Só que muitas vezes eles não vão entender a forma que você vai estar semeando. O projeto ainda é um sonho a se realizar, ainda você só tem sementes na sua mão. Mas no futuro, eles vão ver o poder da sua semente, que ele viu Samuel. Futuramente, Samuel ungiu o rei Davi. E da descendência de Davi veio Jesus. Então, o poder de uma semente pequena ali, que Ana estava nem falando, só chorando e pedindo ao Senhor. Deus fez que a semente dela influenciasse em toda uma geração. Na nossa também, né? Que veio Jesus de tudo isso que a gente tá falando. Tudo isso que a gente vive hoje é por causa dele, né? Ele nos proporciona essa oportunidade. Então, gente, eu gosto de falar sobre esse assunto. Semana passada, como eu estava falando para vocês, a gente falou muito sobre isso, relacionamento, e aí era para ser uma aula de 1 hora, né? Mas aí, falar sobre relacionamento, aí geralmente você impulsiona a fé da pessoa e a pessoa começa a lembrar de coisas. Quando você tem esse diálogo e a tua fala é sempre sobre experiências, relacionamento com o Espírito Santo, você vai impulsionando as pessoas a perceberem que elas já tiveram. Inclusive, tinha um rapaz na aula e ele falou assim, eu perguntei no início da aula, assim, eu falei, você já teve experiência com o Espírito Santo? Ele falou, não. Eu falei, não. Então, eu falei assim, então no final da aula você vai saber que teve. Você só não sabia reconhecer isso, mas você... Aí eu tava ministrando a aula e ele olhava assim pra amiga dele, convidou ele e falava assim... Muito bom. Eu tive a experiência, eu só não sabia que era ele. Depois ele percebeu no final da aula e ele continuou indo. E aí, no final de semana, ele levantou a mão e falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei, olha que legal, uma semana que começou sobre essa fala do relacionamento com o Espírito Santo, sobre o direcionamento em todas as áreas da nossa vida, que é baseada nesse relacionamento, em tudo que a gente já falou aqui sobre o devocional, sobre relacionamento, mas que inicia-se sempre nisso, independente de qual seja, porque Deus não escolhe status social nem etnia, Ele escolhe um coração que esteja voltado, direcionado e totalmente inclinado a Ele. Aí Ele dá condições dentro da sua realidade e dentro daquilo que você pode proporcionar para que o nome dele seja conhecido, né? Então, em várias áreas da sociedade, nós temos cristãos que estão atuando e fazendo isso. Fazendo do relacionamento com Deus, fazer com que ele se torne um profissional melhor, seja na medicina, seja no jurídico, seja em qualquer área da vida que rege uma sociedade. A gente percebe que tem pessoas que estão fazendo do relacionamento com o Espírito Santo a prova de que Deus é vivo, de que Ele pode nos oportunizar a muitas coisas boas nessa vida, né? Amém. Gente, eu não sei como tá nosso tempo aí, eu vou falando, hein? Vai falando, vai falando. Pode me cortar, mas assim, você falando de todas as esferas. Eu e o Nando tem vivido uma experiência bem bacana agora, recente. Nós estamos cantando em uma hamburgueria, dogueria.
Ah, eu vi o stories de vocês. Você viu? Gente, a música ao vivo ser gospel. Você chegar num ambiente que você vai comer e tá tocando a gente lá, música gospel. O Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, mas eu nunca vi isso. Nunca fui num lugar que a música ao vivo normalmente é sertanejo, é secular, enfim. Então, quando a gente conseguiu, até foi um patrocínio, uma parceria, né? Que a gente fez, a gente sentiu muito, né, vida muito forte. Esse também é um princípio de avivamento. A gente tá saindo das 4 paredes, daquela esfera ali que a gente é acostumado a ministrar. É acostumado, o povo ali tá sedento, o povo já sabe por que tá ali. Agora você ir num lugar que as pessoas estão ali totalmente desligadas e foram só pra comer porque estavam com fome, pra passar um momento, e estão ouvindo ali canções que podem trazer paz, que pode salvar. Então a gente tá muito feliz de estar fazendo parte dessa outra esfera. E Deus nos quer fazendo isso, né? Influenciando mesmo. Às vezes você acha que você tem que mudar o seu estilo, você tem que mudar o jeito da música que você tá cantando pra Deus. Não, tem que cantar aquilo porque vai agradar as pessoas. Não, você tem que reconhecer o seu propósito, ser firme, e Deus vai abrir portas onde existe uma escassez. E Deus quer te levar lá pra jorrar essa água viva. Né? Enquanto a gente canta lá, a gente vê as pessoas ouvindo, alguns assim, outras já cantando, às vezes nem assim, não é crente, né? Mas já ouviu a música e tá sentindo uma paz naquele momento, e a gente crê que vai colher muitos frutos desse momento, né, amor? Sim. Você falou de a igreja sendo igreja. A igreja sendo igreja nos ambientes que Deus vai proporcionando, né? As pessoas têm que pensar isso também, não é só ali pro culto, pro lugar fechado. Ali é fácil demais você ser crente, você mostrar a sua identidade, você maquiar. Eu sempre falo isso, tem uma ministração que eu falo sobre oração, que a gente, até a oração dentro da igreja, a gente faz uma maquiagem nela para que as pessoas não percebam a necessidade ou o que você está passando, né? Que aí a gente falou sobre o Mateus 6:6, de você entrar no quarto e ali você se revela totalmente para Deus na sua essência. Mas esse ambiente de culto é maravilhoso, mas legal é isso. Vocês foram já para um ambiente que para você é novo, porque você sempre vê nos lugares, ambientes de música seculares sendo tocadas, e agora vocês talvez não vão saber. Então, a eternidade vai revelar para vocês o fruto daquelas canções que vocês cantaram ali. Talvez a pessoa que ouviu, eu me arrepio só de pensar nisso. Talvez a pessoa que entrou ali, talvez estava pensando, é a minha última refeição e daqui eu vou acabar com a minha vida. Aí ela ouviu a canção e falou, não, eu tenho, esse Deus que eles estão falando existe. Porque como que eu posso sentir sem ter conhecido eles, mas saber que através de uma canção Deus revelou algo profundo da minha vida. Então, assim, a importância de cada vez mais os cristãos estarem inseridos em alguns lugares que Deus vai colocar. Lembre-se, direcionados por Deus. Não vai pegar essa fala aqui e se tornar algo que te favoreça você estar no lugar que Deus não te colocou, não quer que você esteja lá. Falando de lugares que você vai ser direcionado com base no teu relacionamento com o Espírito Santo. Aí sim Deus vai fazer neste lugar, você agora que está vivendo uma estação de bênçãos, uma estação de aprendizado, mas também fazer com que outras pessoas, através da voz de vocês, eu não sei qual que é a maneira que Deus vai usar cada pessoa, mas vocês, através da voz de vocês, fazer com que a estação de vida, ou o ciclo de vida daquela pessoa seja mudado através de uma frase na canção, através de algo que Deus entregou para vocês no secreto, na lágrima, e estruturou isso para que isso fosse levado para esses ambientes. Ele tornou público algo que era muito particular, algo que foi construído na essência, no quarto, no orar no quarto, na oração no box, na oração no fazer diário. E agora, ó a esfera que Deus fez vocês alcançarem. Levar o evangelho dele através das canções para ambientes que possam mudar a vida de famílias inteiras, né? Possam ser levados a Deus através de vocês. Esse é o nosso objetivo, né? Sim. Como cristão, acho que todo mundo tem que pensar nisso. Que o reino, nós viemos para fazer o nome de Deus conhecido, fazer o nome de Jesus conhecido. As pessoas te conhecerem depois, eu acho que é algo natural dessa identificação, né? Eu lembro, essa é a Tawane, esse é o Nando. Se identificar com a pessoa, ali não pensando, é um artista, não. Se relacionar com a história, porque a gente tem essa questão, igual você falou, estou postando devocionais, coisas que eu achei que não seriam importantes e agora se tornou importante para outras vidas, já estou impactando vidas por causa disso. Então, essa identificação é natural, que as pessoas reconheçam um trabalho
bem feito, porque vocês estão gastando tempo, estão investindo o talento de vocês, coisas que vocês talvez investiram financeiramente para aprender e depois repassar. Tudo isso na área profissional vai acontecer, esse reconhecimento vai vir. Mas também tem essa parte de tudo isso ser direcionado ao que Deus queria para vocês. E aí Deus coloca vocês nos lugares que Ele sabe que vai ser frutífero e vai ser uma semente plantada e vai frutificar em outras áreas que vocês nem saberão, mas Deus sabe porque vocês estão lá, né? Sim, naquilo que é eterno a gente não gasta, a gente investe. É isso né? mesmo. Então, o que é eterno tem que queimar no nosso coração. Todas as outras coisas fazem parte da nossa vida, não tem como fugir. Temos responsabilidades, temos objetivos, mas carregar isso como uma missão. Não focar assim, temos que ter um objetivo, mas o resultado será um fruto, e um fruto que é eterno. Né? Fica essa a reflexão para você. No que você tem mais investido, né? O seu tempo, que é a maior moeda aí do mundo, todo mundo quer o seu tempo. Né? Tem gastado no que é eterno ou no que é passageiro? Né? Então, nosso coração tem que queimar por isso. Essa tem que ser a nossa missão. Eu e o Nando sempre carrega isso. Como você falou, o reconhecimento pode vir de alguma maneira. Né? Carregamos palavras muito fortes e Deus tem nos preparado para algumas coisas. Mas o nosso objetivo principal não é esse. Isso vai ser uma consequência. Ouvir ali de uma pessoa, como você disse, na eternidade, quem sabe a gente vai ouvir isso, né? Não ouvir a canção. A minha voz chegou em lugares que eu nem às vezes pisei, né? Nós temos missionários lá na Tailândia, Aline e Guilherme estão lá, enviados pela nossa igreja, e eles estão escutando a nossa canção lá na Tailândia. Um país que tem 1% de cristão. Né? A maioria lá é budista, ateu, e eles estão pregando o evangelho lá, né? Dando aula de violão lá, alcançando pessoas lá, falando de Jesus. Então, a nossa missão, às vezes, é muito maior do que a gente imagina. Nós temos que ser firme no propósito. Né? Não negociar com as propostas, mas sempre focar no propósito, que é maior. A gente tem um sonho, né, amor? Juntos, né? De ser missionário. E Nós já somos. Já somos. A gente tem entendido que a gente pode ser missionário onde a gente está. Né? Ali na nossa cidade, no nosso bairro. E Deus está nos levantando para isso, né? Está levando a gente para as congregações, né? Abriu essa oportunidade de a gente estar nessa dogueirinha lá, né? Levando a palavra de Deus. E eu creio que a gente está sendo um missionário ali, né? Levando aquilo que a gente carrega, que é a palavra de Deus, porque o que a gente canta é a palavra de Deus, né? É sobre Deus, é sobre Ele. Nunca vai ser sobre nós, né? Porque a palavra de Deus é o que prevalece e sempre vai prevalecer, né? Então, eu creio que a gente está vivendo isso, quando o Tânia falou, avivamento, está começando. Creio que vai vir muito mais forte. E a nossa oração, nos nossos devocionais, é sempre essa. Que Deus, Ele possa permitir que a gente viva esse momento, esse avivamento, né? A gente quer fazer parte disso, né? Daquilo que Deus tem nesse último tempo. A gente se dá o nosso tempo, doa com corpo e alma, né? Tá na igreja todos os finais de semana, de trabalho, às vezes a gente sai do trabalho, tem que estar na cela, sai do trabalho, tem que estar na igreja, né? O único dia que a gente tinha livre era quinta-feira, né, mano? A gente resolveu fazer aula de violão, né? Para se dedicar mais e mais. E eu creio que isso, né? Deus, Ele vai nos honrar de alguma forma, né? E a gente ama isso. A gente escolheu isso e eu creio que a gente vai viver muitos frutos através disso, através da nossa doação de amor e cumprir o nosso chamado de Deus nas nossas vidas, né? Show demais. Top demais falar com essa galera, né? Igual o Marco falou, a hora voa. Por isso que eu falei, A hora porque voa aqui, rapaz, demais. aqui a gente fala. Que massa. Gente, foi uma honra receber vocês. A gente vai fazer aqui uma brincadeira que a gente sempre faz. A gente tá pensando, hoje eu pensei o dia inteiro em um nome, cara, mas a gente vai melhorar esse nome dessa dinâmica que a gente faz só pra entender. E aí vai ser legal, porque agora vai ser com um casal, Adenilson. E a gente vai entender qual que é a conexão que eles estão ali. Porque a gente vai fazer um ping-pong. A gente vai pedir para que vocês respondam rapidamente. E um dia a gente perguntou, no primeiro episódio a gente fez isso com o professor. O pastor Lucas, mestre, professor, falou assim, como que eu vou pedir para um professor responder sem pensar? Sendo que ele faz com que as pessoas pensem na resposta para que não responda errado. Mas é só uma brincadeira para descontrair. E vocês já revelaram muita coisa aqui que mostra que vocês estão bem conectados e
e tudo que Deus já fez, né, através da vida de vocês, experiências que vocês ainda vão ter. Mas a brincadeira é essa, a gente vai perguntar e aí vocês respondem. Se quiser pode responder um de cada vez, ou se vocês responderem junto vai ser top também. Mas a resposta, né? Eu tô com Não medo. pode divergir. Né? Não pode. Meu Deus do Quer céu. perguntar pra eles? Quer fazer? Dá um toquinho. Quer fazer com eles? Vamos lá. Bom, assim, só perguntas básicas, né? Quando a gente se torna um casal, né? Os sonhos acabam sendo dos dois, né? Então, a primeira pergunta de todas, um sonho de vocês. Ter filho. Ter filho. Pensou um pouquinho, Amor, você viu? vamos tentar fazer junto? Na verdade, eu ia falar terminar a gravação das nossas músicas, né? Mas. Eu pensei na gravação. Mas isso já é algo que Deus tá no negócio. Porque ter filho eu queria, mas eu não quero no momento. Então. No momento eu não quero, mas o nosso sonho Mas, Nandinho ou Nandinha. a gente aproveitem esse tempo de vocês, que depois vai vir o filho. É. E aí vai tornar uma outra esfera diferente da rotina de vocês. Mas você perguntou qual é o maior? Um sonho. Não, um sonho. Os dois, um sonho. Mas a gente compartilha também, envolvendo a gravação, né? Quando o Nando falou de missão, ter condições, assim. Eu sei que não vai esperar ter condições, mas nosso sonho junto, construir essa condição para viajar para várias nações, tendo tempos de missão em algumas nações, enfim, isso está atrelado ao nosso sonho, né? Missionários que consigam abençoar. Né? Nosso maior sonho. Entendi. Que legal. Mas é bacana, né? Quer uma, assim, mais uma pra gente falar junto? Assim, desde que a resposta não né? Não, seja vamos ver se vai dar diferente certo. Vamos ver, testar. Quer mandar um? Vai, pensou, mano? Uma realização. Casar? Casamento. Aí, ó. Mais ou menos, Foi quase né? junto. Mais ou menos. Pensaram junto. Um hobby. Dormir. É. Mas você inovaram porque ele já falou sabendo que inovaram bastante, né? Gente, o meu sono, Deus me dá. É um sono, porque é aquele sono. Eu sei descansar. O meu trabalho é descansar. Então eu sei descansar. Reparador, tem um sono reparador. Dorme bem, né? Que bom. Dorme. Deita e Bom, dorme. dorme bem. A gente aprendeu a dormir, Eu acho- dormir mesmo depois de casado, né? Eu acho que vocês já falaram até no começo da resposta, mas um lugar. Hoje é a minha casa. Um lugar? Nossa, vou ter que falar o que vem na minha cabeça. África. Nunca fui, mas meu desejo muito ir pra lá. Meu Deus. Mas eu falei a questão da minha casa, né? Porque esses dias a gente foi, né? 2 meses atrás, a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento e tal. A gente comeu e tal. Mas vamos curtir o dia. Mas a gente olhou um pro outro assim, nossa, amor, que saudade do nosso sofá, né? Vambora. Vamos deitar. Vamos embora pra casa, ficar no sofá. É um cantinho do céu. tal. As pessoas se sentem muita vontade lá. A gente era muito de sair, sair. Mas hoje em dia a gente tá vendo que a gente prefere mais o nosso sofá, né? É, a nossa casa. Isso é Nossa muito bom. casa. Construir um lar. Um Mas lar de nada- aconchego. Nada melhor, né? Nada melhor. Nada melhor e mais aconchegante do que a E mais nossa barato. casa mesmo. Você vigia. E eu acho que é só pra gente encerrar. Um amor. Tawane. Eu falei Deus, Não, ele mas falou Deus em tal. primeiro lugar. É que assim, eu penso, você nem coloca Deus na frente de todos, né? Aquilo ali é o teu amor incondicional, Sim. não tem. Né? Quando você vai pegar um amor, você nem tem que pensar em Deus, porque você já está na tua vida. Sim. Né? Então, Ele é único. você não tem como não pensar de outra maneira. E é isso aí. Galera, foi bom demais conversar com o Nando e a Tawane, né? Tenho certeza que vocês tiraram e vão tirar várias lições aqui. Você que está começando agora, ou talvez está no mesmo período de casamento deles, 1 ano e 2 meses, isso? 1 ano e 2 meses. Mas eu creio que vocês vão tirar muitas lições aqui. E lembre-se do que eu acho que foi a temática quase que principal aqui nossa, sobre o relacionamento. Tudo da sua vida tem que partir de um bom relacionamento com Deus. Porque aí as outras coisas da vida vão acontecendo. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Nando e da Tawane, vai lá na descrição do vídeo, já se inscreve no canal deles, já segue eles lá no Instagram,
tá bom? Depois a gente vai ter muito conteúdo. Não se esqueça de se inscrever também, gente, no nosso canal de cortes, porque lá a gente vai entregar um conteúdo um pouco mais reduzido ali o tempo, mas é aquele tempo que você tá, de repente tá no ônibus, tá no Uber, tá indo pro trabalho, tem um tempo ali curto, são vídeos mais curtos para que você possa ir refletindo em questões e lições de vida que eles passaram aqui. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e no canal de cortes também e nos seguir em todas as redes sociais. Valeu, galera. Obrigado, Estevão e Gleice Oliveira, né, nossa social media, ela que entende tudo de redes sociais. E a Denilson Chalaga, mais uma vez, foi um prazer fazer isso aqui, isso que tá... A cada programa eu falo, nosso sonho tá se concretizando, tá se estruturando e tá cada vez mais tomando forma, né? A gente vai melhorando, vai aprendendo como se faz e Deus vai nos direcionando e a gente vai entregar muito conteúdo top pra galera aqui, né? É isso aí. Valeu, galera. Valeu! Valeu.